Paz, Senhor, jovens, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Mesmo em meio a toda essa situação que nós estamos passando. Essa foi a forma, né, alternativa que tivemos para dar continuidade ao estudo da revista, né? É claro, não é a mesma coisa estar com vocês, né? Totalmente diferente para mim, né? É um avanço aqui, tá olhando para a câmera, gravando, né? Mas enfim, tudo é para a honra e glória do Senhor. E nós vamos dar continuidade nessa revista onde fala do maravilhoso plano de salvação. E essa lição, de número 3, ela tem como título Sou livre para escolher. Então, nós sabemos que todos nós, mas principalmente os jovens, diariamente têm escolhas, decisões a tomar. E as nossas escolhas, elas trazem uma consequência, seja uma escolha boa ou ruim. Então, ela trará uma consequência para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre uma escolha que vai fazer a diferença não somente para essa vida terrena, mas quando toda essa vida passar, será o pós, né, o que vem após. Né? E nós sabemos que não há nada melhor do que a palavra de Deus para nos guiar, né? Nos guiar na tomada de decisões, nas escolhas, nos guiar onde nós temos dúvidas. E a Bíblia, por diversas vezes, ela nos incentiva a escolher a vida por escutar a voz de Deus. Então, quando nós escutamos, nós obedecemos a palavra do Senhor, consequentemente, nós estamos fazendo uma escolha, escolhendo vida e não morte sobre as nossas, né, sobre a nossa vida aqui. E é bem interessante, né, porque Cristo ele nos concede um poder de escolha. Então ele nos permite, né, amá-lo de todo o coração, porém sempre lembrando que ele nos amou primeiro. E nós vamos aqui discorrer, né, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto. A lição de hoje, ela está no livro de Efésios, no capítulo 1, aqui do versículo 3 ao 14. Então, onde Paulo vem falar, né, ele fala sobre diversos temas. Depois você leia, abra, folheie na sua Bíblia, né, medite na palavra. Então Paulo ele vem falar sobre bênçãos espirituais que nós alcançamos quando aceitamos a Jesus e o sacrifício dele na cruz. E essa lição ela fala sobre muitos temas, né? Então fala sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor espiritual, sobre uma vida consagrada, santidade. Fala sobre algo muito lindo que é sobre a paternidade divina. O que acontece? Né? É até o meu caso também, e o caso de muitos jovens, enfim, que não tiveram a figura de um pai durante a sua infância ou ao longo da sua vida, não tiveram a figura assim física, né? A presença do pai, digamos assim. Então a figura de um pai muitas vezes se torna o quê? É espelhada em um tio, num avô, numa avó, na própria mãe. Então esse trecho de Efésios, no capítulo 1, ele vem falar sobre uma paternidade divina. Então, por mais que você não tenha sido criado, né, não teve essa presença do Pai, né, contigo, nós temos a quem recorrer. Nós não somos órfãos, nós temos uma paternidade divina, um Pai eterno que nos ama acima de todas as coisas. E então, isso através do que? Da graça de Deus, né, do sacrifício de Jesus. Então esse trecho vem falar sobre perdão divino, sobre uma herança espiritual, né, que nós temos uma herança como filhos de Deus, né, herança sendo herdeiros, né, co-herdeiros em Cristo. E então, né, a palavra de Deus ela é muito rica. Né, depois você lendo esse trecho, né, da lição, que faz parte dessa lição,
né? Com certeza eu creio que Deus falará muitas outras coisas ao seu coração. E o que nós precisamos compreender quando nós falamos dessa tomada, dessa escolha, é que, primeiramente, há uma mensagem que é o Evangelho de Jesus e todos ouviram essa mensagem, né? Então, esse é o segundo ponto. Todos ouviram essa mensagem, todos terão conhecimento dessa mensagem, todos receberão, né? Terão a oportunidade de receber essa mensagem e fazer uma escolha. E como eu disse, as nossas escolhas, elas definem aí, elas dão rumo à nossa vida. E essa escolha, principalmente, ela vai resultar no final. Há um destino final que nós sabemos após essa vida, né? Há o destino na eternidade com o Senhor ou o destino no inferno. Então, disso não há dúvida, né? Existem esses dois caminhos, mas o caminho verdadeiro, né, que é o caminho, a verdade e a vida, é em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos do propósito, do plano dessa mensagem, é sempre bom frisar que todos estão incluídos, né, no propósito dessa mensagem. Como nós estamos falando, essa revista fala sobre o plano da salvação, então todos estão incluídos, mas nem todos receberão ou farão a escolha sobre essa mensagem, de aceitá-la no seu coração. E aí é onde vem a questão, né, sobre essa escolha, que é onde fala de aceitar a Jesus como Salvador. Então, por que eu tenho que aceitar a Jesus? Então, na lição de hoje, como eu já disse, Paulo, ele vai falar aos crentes de Éfeso, né, na verdade que desconheciam os dons espirituais, né, as bênçãos de Deus para nós. No versículo 3 é bem claro isso quando ele fala, né, porque existem as bênçãos materiais, tudo aquilo que é palpável, porém Paulo ele vem aqui focar mais que isso, né, as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, elas procedem dos lugares celestiais, então nós temos que estar ligados nisso. Quando nós estamos ligados somente nessa terra, nós não alcançamos esses lugares celestiais, que, como eu disse ali no começo, há uma herança, né, para nós. E essa herança, nós temos esse acesso livre, mas nós temos que fazer a escolha de tomar uma atitude, decidir, né, receber da parte de Deus. E o que isso tem a ver com aceitar Jesus? Tudo, porque quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados eles são perdoados, o Espírito Santo ele habita em nós, e logo, como diz em Efésios 1, versículo 5, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, nós somos feitos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus, que é o único filho, né? Foi o seu único filho que ele entregou por amor de nós. Então, desde o princípio, né, Deus ele nos criou para nós sermos amigos dele, né? Porém, o pecado ele acabou nos afastando da presença de Deus. E a noção de pecado, em grande parte pelas pessoas, vem só apenas roubos, aquilo que é mais visível, digamos assim, mais chocante, né? A visão de pecado. Seria o que? Roubos, assassinatos, prostituição. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós sabemos que o pecado ele vai muito além dessas coisas, né? O pecado, se nós formos aí, né, como que eu falo, compactar aí a noção de pecado, o que seria? O pecado ele nada mais é a ausência da presença de Deus. Portanto, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus é pecado, né? Então, se nós, por exemplo, fazemos algo bom, digamos assim, hoje é pelo dom de Deus sobre as nossas vidas,
Porque nós, se formos olharmos para o ser humano, nós não fazemos nada de bom pela nossa própria vontade, sim pela graça, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a queda do homem, quando o pecado entrou no coração do homem, ele teve origem onde? Lá no Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden, o homem ele se corrompeu, e isso vamos entender aí, para nós entendermos nessa questão de Jesus. Quando o homem se corrompeu e o pecado entrou, o pecado trouxe consigo o quê? Uma mancha no nosso corpo, na nossa alma, nosso espírito, na mente, nas emoções, né? Mas aí você fala, Milene, mas como assim, né? Eu não fiz nada, né, contra ao Senhor. Porém, a palavra de Deus ela é bem clara, que eu marquei em Romanos 5, né? Romanos 5, no versículo 19, onde diz que o pecado ele entrou no mundo por um homem, na verdade pela desobediência de um homem que foi Adão. E junto com isso veio a morte, então todos nós estávamos condenados à morte. Porém, né, pela obediência de um, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então o sacrifício de Jesus, ele trouxe a vida para nós, ele trouxe de volta a presença do Senhor para o homem. Então, graças ao sacrifício de Jesus, nós que o aceitamos somos feitos, somos justificados perante ao Senhor. Então, há uma dívida de pecado, né? Havia essa dívida de pecado, e essa dívida ela não se paga com dinheiro, ela não depende de nós. Então, de nós fazermos coisas corretas diante de Deus, enfim, e sim através do sacrifício de Jesus, essa dívida, o preço ele já foi pago na cruz. E o que nós devemos fazer, né? Através da nossa fé nesse sacrifício e pelo dom da graça de Deus, né? Somos justificados desses pecados. E aí, né, nós pulamos para uma etapa, né, que fala, como eu disse, essa revista ela fala sobre o plano da salvação. E aí, será que só pode ser salvo quem aceita Jesus? Muitos de nós se dizem cristãos, e até há quem diga que crê em Deus, enfim. Mas como que nós sabemos se nós estamos salvos, né? E tem alguns argumentos que eu até anotei aqui que nós devemos tomar cuidado, né? Quando se falarmos ou se ouvirmos, né? Às vezes alguém falar. E eu anotei aqui 3, onde fala, tem pessoas que dizem que são salvas porque a igreja ou o líder disse, então alguém falou, né? Ou tem quem diga que é uma pessoa boa, então ela crê que ela está salva, né? Ou há aqueles que digam que são salvos porque já encontraram Deus da sua própria maneira, então eles oram em casa, falam que oram em casa, né, que conversam com o Senhor, que creem em Deus. Então, essa é a forma de salvação. Então, é uma infinidade de respostas, né, para o tema salvação, que muitas das vezes é feito de modo confuso. Então, como que eu posso ter certeza dessa resposta? Aceitando a resposta de Deus para os nossos corações. E onde que está a resposta de Deus? Na própria palavra, né? Na palavra. A palavra de Deus é a palavra viva dele para nós, são as instruções para a nossa vida, né? E como termos uma vida, né, abundante e como estarmos próximos a ele. Então a palavra de Deus ela nos dá essa resposta. E aqui em Romanos 1,16 vem falar algo bem interessante, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós sabemos que desde o início o Senhor ele tem um plano de salvação para a humanidade, porém esse plano ele deve ser obedecido. E a certeza da salvação, como diz aqui, né, a certeza da salvação, ela vem através do quê? Do Evangelho Jesus Cristo, né? Jesus nos mostra o caminho para a redenção dos pecados. Portanto, igual esses 3 argumentos que eu falei, né, aqui no início, eles são baseados o quê? Em achismos ou em sentimentos. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não podem ser parâmetro, ou elas não nos dão confiança da salvação. E sim, o Evangelho de Cristo, as instruções, porque Jesus ele não é apenas sentimento, a salvação ela não é apenas sentimento, emoção, ela é uma transformação no nosso coração e crer, né? É a fé, crer no sacrifício, que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, apenas aceitando a Jesus, né, que nós podemos nos achegar ao Pai. Então, o que nós devemos fazer mediante tudo isso? Primeiramente, devemos nos arrepender dos nossos pecados, crendo que Cristo ele nos purifica de todo pecado, de todo mal. Então, crendo e sermos batizados, né? Não vai ser tema dessa aula, mas o batismo ele é algo essencial na vida do cristão, né? Como diz, se não me engano está aqui anotado em Marcos 16, no capítulo 16, versículo 16, onde diz que quem crê e for batizado, esse será salvo. Então o batismo ele é um outro passo na vida do cristão. E eu mesma quando me converti, quando aceitei a Jesus, primeira coisa, eu tinha sede do batismo, porque o batismo nada mais é que ali você está concretizando, você está mostrando, né? Quando você aceita Jesus, você está confessando, né? Diante os homens, uma igreja, a congregação, está confessando a sua fé nele, que nós temos que confessar a nossa fé, e o batismo ele vai ser, né? O batismo ele mostra, né? Ali também é a sua confiança, né? Crendo que ali o Senhor está lhe purificando, você está alcançando uma nova etapa em Cristo, né? Então é uma ordenança também, né? Assim como a Santa Ceia, então é uma ordenança. Então, através do batismo, aí são os passos, os degraus aí na vida com Cristo que nós vamos avançando. Porém, vamos deixar aí para falar para outra aula, que já estamos em 18 minutos, já está se estendendo e será tema de outras lições. E tudo isso que acontece é mediante o que? A graça de Deus, é o dom da graça do Senhor. E a graça, ela nada mais é que, se formos pesquisar no dicionário, a graça ela é um favor que se dispensa ou recebe. Então, ela nada mais é, né, no âmbito espiritual, a graça ela é o favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, então é o favor imerecido de Deus para os homens, fruto que da misericórdia do Pai. Então, quando nós falamos de graça, vou tentar aqui, né, resumir, que será tema também de outras lições. Quando nós falamos de graça, nós lembramos, né, eu fiz aqui a minha anotação, e nós lembramos o que? A graça nos remete o que? A 3 pontos: amor, restauração e salvação. Por que o amor? Porque não é movido por algo que nós fazemos, então a graça ela é unicamente concedida pelo amor de Deus conosco. Amor de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, né? Então,
é algo maravilhoso. E quando falamos de graça, restauração também. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós assumimos a nossa condição, né, de pecador e confessamos que Ele é o único que pode nos purificar, que pode nos transformar, nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. E quando nós somos libertados desse mal, né, nós passamos a compreender a vontade de Deus na nossa vida. Não, nem sempre é tão fácil, é tão simples, enfim, não é algo às vezes instantâneo, porém nós passamos a confiar e compreender o que o Senhor quer de nós como seus filhos. E a graça, como outro fator, o último, salvação. Então a graça, ela nos faz entender, né, que em nenhuma outra salvação, somente através do sacrifício de Jesus. Então quando nós falamos de graça, não existe graça sem o sacrifício de Cristo. Então, mediante a fé, nós somos salvos. E todos serão salvos. Muitos ouvem falar sobre essa palavra, sobre o que Jesus fez por nós, porém muitos não acreditam que seja verdade, né? E resultado disso foi o próprio sacrifício de Jesus. Então, quando aquele povo o negou, né? E desde o princípio, como já falei, Deus ele escolheu salvar a humanidade. Em 1 Timóteo, que eu anotei, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, é bem claro, onde diz aqui: Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, todas aquelas mesmas bênçãos espirituais, né, que Paulo estava falando ali para a igreja, o que quer dizer? Todos têm acesso a Deus, a isto, né? Porém, nem todos usam desse privilégio para se comunicar com o Pai e para ouvir a voz do Senhor. Então, Deus, ele nos conhece melhor que nós mesmos. Deus, ele é onisciente, o que significa que ele conhece todas as coisas, né? Todas as coisas, as pessoas, os sentimentos. Então, mesmo, né, antes de criar a humanidade, ele já sabia que Adão e Eva o desobedeceriam. E no seu amor infinito, né, nessa graça infinita, ele planejou uma forma de salvar a humanidade, a sua criação, o homem, salvar, libertar o homem do pecado e da condenação de estar separado eternamente dele. O pecado, ele traz essa separação, ele trouxe essa separação eterna, né, de Cristo. Então estávamos já condenados à morte, né, porque a presença dele é vida. Então, Jesus, em João 14, no versículo 6, ele declarou que não é possível obter a vida eterna com Deus sem crer que ele é o Filho de Deus. Então, a vontade do Senhor é que todos se arrependam, confessem seus pecados, crendo no sacrifício de Jesus. Então, não há nada que nós possamos fazer que seja digno da nossa entrada no céu. Nada que nós possamos fazer. Como eu já disse, a dívida de pecado, ela não se paga com dinheiro ou com as nossas ações, e sim através do sacrifício de Cristo. E nem as obras também, né? Existem pessoas que fazem obras, caridade, né? Obras, né? Isso seria filantropia, né? Enfim. Mas não são as obras que fazem nós sermos dignos de entrarmos no céu, porque as obras, o próprio Deus, né? Ele nos preparou para nós realizarmos essas obras, quando ele diz na palavra dele. As obras, elas não há glória nenhuma em nós, né, quando nós fazemos, porque Deus já nos criou para fazermos essas obras boas, e elas são características de um coração que ama, que busca ao Senhor. Isso é uma consequência, né? Então, que nós, para finalizar, que nós venhamos entender que se nós somos
salvos unicamente em Cristo, pela misericórdia e o amor do Pai conosco. Amém? Então, espero que você tenha sido abençoado através dessa palavra, né? E que cada dia mais nós venhamos buscar essa presença do Senhor, né? Aqui essa lição para os jovens que já nos acompanham há algum tempo, mas se você aqui você teve um pouquinho mais de conhecimento, às vezes até mesmo para estar evangelizando alguém, falando mais, né, sobre o sacrifício de Cristo, né, mostrando a importância das nossas escolhas, e que em nome de Jesus você passe a fazer as escolhas certas, né? Se até esse dia de hoje talvez você não tenha tomado essa decisão, que em nome de Jesus você venha aceitá-lo, né, como seu Salvador, que essa palavra toque no seu coração, e lembrando sempre que quando nós aceitamos Jesus não é porque alguém falou isso ou aquilo, como já disse aqui nessa lição, tem que ser algo voluntário, voluntário do nosso coração, né, que nós venhamos crer, né, verdadeiramente na palavra e na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então que Deus os abençoe. Fiquem com Jesus. Um abraço. Saudade de todos vocês. Beijo, viu, gente?